que Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, na verdade, se a gente voltar no tempo, Paulo ficou 3 anos nessa igreja. Paulo, quando estava na Ásia fazendo suas viagens missionárias, ele passou por Éfeso e ali ficou 3 anos. Então, em uma das suas prisões, Paulo escreve essa carta, Filipenses e Colossenses. E diretamente essa carta de Éfeso, ele pede para entregar, para que se lida dentro da congregação. E que Paulo está dizendo aqui? Paulo, na verdade, ele divide a carta em duas partes. Do 1 ao 3, ele fala diretamente com a igreja e passa ensinos para a igreja. Do 4 ao 6 em diante, ele passa para nós, para os cristãos de Éfeso, como viver a vida em Jesus Cristo. Então, do 1 ao 3, ele mostra para a igreja como a igreja vive em Cristo Jesus, que é o cabeça. E do 4 ao 6, ele mostra como os cristãos dentro da igreja vivem em Cristo Jesus. E Paulo, em Atos 18, 19 e 20, Paulo está nas suas viagens, está pregando, e Paulo era muito enfático durante essa pregação. Paulo, quando ele chegou na igreja, na cidade de Éfeso, o que acontece em Éfeso? Não muito diferente do que acontece conosco nos dias atuais. Então, toda a palavra de Deus tem que ser contextualizada, trazer para os nossos dias atuais para a gente ver o que acontece. E o que acontecia naquela época em Éfeso, tinha uma deusa, Diana, que era a deusa do amor e da fertilidade. E Éfeso era conhecida por isso. Até hoje, era um dos templos lá, era uma das 7 maravilhas da antiguidade, a questão do templo a Diana, o louvor a Diana. E Paulo vai combater aquilo. Paulo vai levar as boas novas do evangelho. E o que acontece? O que acontece quando Paulo chega pregando? Em certo momento, em Atos 19, Paulo leva consigo alguns de seus discípulos que tinham já evangelizado, entre eles Priscila e Áquila, que ele cita lá em Colossenses, que ele agradece, que a igreja de Colossenses cresce na igreja desses irmãos em Cristo Jesus, que é Priscila e Áquila, e eles estão com Paulo nessa viagem de testemunha. E Lucas, que relata durante Atos, que acompanhou Paulo durante as viagens também, ele sai relatando. E ele relata lá em 18, 19 e 20, eu falo assim, porque está nesses 3 versículos, Paulo era muito combativo durante as suas pregações, muito enfático. E Paulo estava em Éfeso, na cidade de Éfeso, pregando. E a igreja de Éfeso era uma igreja arraigada, uma igreja sedimentada, enraizada em Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala arraigada, a palavra arraigada significa enraizado, é uma coisa firme, entendeu? Então, a igreja de Éfeso era firme, e somos nós, igreja do Senhor de dia. Quando eu falo igreja, não é palavra viva, é igreja como todos, são nossos irmãos presbiterianos, batistas, sabe, nossos irmãos da Assembleia de Deus, todos os nossos irmãos. Isso é igreja, é igreja. E nos tempos atuais, o que nós temos visto é a igreja, por incrível que pareça, a igreja é abandonando a fé. E assim, abandonando a fé por tão pouco. Se a gente for olhar o que Paulo, a igreja de Éfeso, sofreu lá, o que a gente tem passado agora não é nada. Ah, meu irmão, mas nós estamos no meio de uma pandemia, não tem como falar, nós estamos no meio de uma dissolução, mas, assim, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Entendeu? A igreja ora para que Deus abrevie os tempos, para que Deus tenha misericórdia, ache com misericórdia, porque o sol nasce sobre os justos e injustos. E se o sol nasce sobre os justos e injustos, a doença vem sobre os justos e injustos. Sabe? Não pense nós, o irmão ou a irmã, que Deus coloca um escudo protetor na nossa vida, que nada vai acontecer, que o desemprego, a decepção, a fome, a tristeza, a angústia, nada disso vai acontecer na nossa vida, pelo contrário, vai acontecer, mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos traz a paz. E a igreja, ela cresce em momentos de crise. E o que nós temos percebido sabe, é com tristeza que nós falamos que muita gente abandona a fé por tão pouco, por coisas mínimas, assim. Nós temos que respeitar, assim, os decretos, leis, mandamentos, quer que seja, porque nós estamos aqui na terra, nós oramos pelas autoridades, quer nós não concordamos ou não, nós oramos, para que Deus age de acordo com a sua vontade, mas que nós tenhamos ciência de uma coisa, que Deus sabe o fim desde o começo, sabe, Ele sabe o fim desde o começo. Paulo estava dizendo aqui em Éfeso, que antemão ele viu quem creu. Você vai entrar na doutrina da predestinação, da eleição, não, estou dizendo que Cristo viu que você ia crer, e por isso você está aqui hoje. Sabe, Deus com sua presciência sabia que você ia crer, sabia que esse evangelho ia chegar no seu coração, e que você ia aceitar o chamado de Jesus Cristo. Não é que você ia aceitar Jesus Cristo, que você ia reconhecer o seu chamado, que o Espírito Santo ia mover o seu coração. Aqui foi dito que, da forma do oleiro, que a água amolecia o barro. Paulo diz, que nossos tesouros estão escondidos em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, porque ao seu tempo Ele quebra aquele vaso e refaz. Sabe? E nós somos isso. A água, como o irmão Gabriel falou, que era o Espírito Santo amolecendo nossas vidas, é Ele que convence o homem do pecado. A minha palavra não convence, a minha vida não convence,
O que convence o homem do pecado e da justiça de Deus é o Espírito Santo de Deus. E Paulo lá em Atos, ele vai lá, está pregando o evangelho, muito enfático, entra nas sinagogas, ele vai pregando, e tinha se não me engano, Demétrios, se eu estou falando a memória, eles faziam estátuas da deusa Diana, e eles ganhavam muito dinheiro com os artífices, ganhavam muito dinheiro com essas coisas. Não menosprezando, é como se fosse Aparecida hoje, né? Que as pessoas ganham dinheiro vendendo as imagens. Aí vai um belo cristão lá, entra em Aparecida, sai pregando o evangelho, dizendo: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Mostra que o evangelho de Jesus Cristo, por incrível que pareça, irmãos, é a única religião, abre aspas, que você não precisa ofertar nada, sabe? Você não entra com nada, você entra de mãos vazias, porque nós não temos nada de bom em nós mesmos. Porque Jesus Cristo é misericordioso em nossas vidas, sabe? Ele foi lá, morreu, cumpriu tudo que tinha que ser cumprido para que hoje nós tivéssemos a chance, tivéssemos a salvação. E o que acontece? Ali acontece uma confusão, porque eles se juntam, querendo pegar Paulo, Áquila, Apolo, inclusive Apolo, Priscila, por quê? Porque eles estavam disseminando o evangelho de Jesus Cristo. Eles estavam persuadindo as pessoas, né? Eles estavam subvertendo, como eles falam, né? Que é o que eles usam mais os cristãos hoje em dia, que subvertem as palavras, né? O mundo, né? E glória a Deus por isso, né? E aí eles se juntaram porque as pessoas estavam se convertendo, estavam deixando os deuses de lado e se convertendo ao evangelho de Jesus Cristo, adorando ao Deus invisível. E ali eles se juntaram e falaram assim: a nossa fonte de renda está acabando. A nossa fonte de renda está... Por quê? Por causa desse... Ele chega a xingar Paulo, leva Paulo perante as autoridades da época. Eles, inclusive, dizem assim: olha, assim... Ele está pregando a pregação dele, e vocês as suas, assim. Meio que ele estava dizendo em meias palavras: acredita quem quiser. Uns acreditam em vocês, outros acreditam nele. Só que eles queriam que penalizasse Paulo e as pessoas que estavam com ele. Por quê? Porque Paulo, o Espírito Santo, através da vida de Paulo, estava convencendo as pessoas. E esse é o papel da igreja, esse é o nosso papel. A igreja está no mundo para isso, para convencer o homem do pecado através do Espírito Santo. E sem igreja, irmãos, se está assim, com a igreja orando 24 horas por dia, porque nós cremos que há uma igreja, eu não falo a igreja, a palavra como um todo, falo a igreja, a palavra como um todo, está orando, nós oramos às 9h, 9h30, né? Mas a igreja, o corpo de Cristo, no mundo está orando 24 horas por dia. O mundo não está pior, porque Deus tem tido misericórdia de nós, sabe? Eu costumo dizer que os dias, horas e os minutos têm passado voando. Amanhã é o último dia de maio, terça-feira já é junho, meio do ano, 6 meses para acabar o ano, para virar o ano, para vir 2022. E tem passado assim, no piscar de olhos. As coisas são muito rápidas. E a igreja de Éfeso, ela cresceu forte. E ela cresceu arraigada ali na palavra de Deus. Não é à toa que lá em Apocalipse, João escreve uma das cartas e envia a igreja de Éfeso. A primeira igreja é Éfeso. Sofre repreensão? Sofre. Mas é a primeira igreja a ser lembrada. E Paulo chega ali em Atos, e naquela discussão, Paulo conhece os irmãos em Cristo, e eles não tinham ainda, por incrível que pareça, o Espírito Santo de Deus, eles não eram selados. É por isso que Paulo fala aqui, o qual o penhor da nossa herança para a redenção e possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Ele fala aqui, no 13, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, falando lá de Atos, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Em Atos 20, é a única passagem que ocorre um segundo batismo. É a única passagem que ocorre o segundo batismo. Por quê? Porque os irmãos de Éfeso tinham sido batizados no batismo do arrependimento de João. Não tinham sido batizados no batismo de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Então, Paulo batiza-os novamente, mas a partir do momento que eles são batizados, eles são selados com o Espírito Santo. E ali acontece o segundo Pentecoste, o dia de Pentecoste. Eles começam a falar em novas línguas, e ali o Espírito da promessa entra neles. E assim, o falar em novas línguas, se a gente voltar no dia de Pentecoste, a gente vai ver que o falar em línguas não era só a língua, era cada um escutava no seu idioma. Cada um escutava no seu idioma a palavra de Deus. Então é como se nós estivéssemos reunidos aqui, e cada um falasse um idioma, e eu falando aqui o português, os irmãos entendessem no seu próprio idioma. É como a gente vê naquelas conferências, as pessoas com fone de ouvido, o orador fala, e eles escutam na sua própria língua, em tempo integral, em tempo real, assim, palavra por palavra. Então, em Pentecostes acontece isso. E quando Paulo chega em Éfeso, acontece a mesma coisa. Paulo faz o batismo de Jesus Cristo, os irmãos recebem o Espírito Santo, e a igreja continua a crescer. Então, Paulo recomenda essa igreja. E Paulo aqui está preso.
E ele está dizendo, olha, irmãos, vocês foram abençoados com todas as bênçãos da região celestes, quero os dons do Espírito, recebe ali os dons do Espírito, e começam a falar. E ali Paulo fala mesmo, né, que aqui uns foram chamados para apóstolos, outros para ministros, e eu creio que o apostolado de hoje em dia está na minha visão, o apostolado hoje em dia está na vida dos irmãos missionários que dão a sua vida pelo Evangelho de Cristo, entregam a sua vida, entram em aldeias, entram em bairros, são pessoas que não têm o medo do morrer, que para eles o morrer é ganho, sabe? E o viver é Cristo. Eles entregam a sua vida por amor, sabe? Esse é o apostolado para mim. Não esses apóstolos, sim, que andam de avião, de helicóptero. Não, isso aí não, né? Que eles costumam andar de avião, de helicóptero, porque eles não podem andar com ímpio, né? Na direção. Vai que derrubam um avião, né? Eles morrem, sabe? Não, apóstolos para mim são esses, assim, que estão lá. E Deus separou na igreja. E Paulo está dizendo, olha, Deus separou uns para ministros, separou um para apóstolo, um para explicar. Sabe, nós temos na igreja essas pessoas, sabe, distribuindo os dons. Porque nem todo mundo carrega o dom de, sabe, nem todo mundo toca, canta, prega e ora, né? Sabe, a igreja ela é bem multiforme, né? Porque Deus é multiforme graça, Deus distribui os dons, sabe? E Paulo continua. Aí Paulo cata e fala aqui, né, em Efésios 2, que a salvação é pela graça. Olha, a salvação é pela graça, não é por obras, não vem de homem nenhum, para que ninguém se glorie. Porque você olha na televisão, às vezes você vê, sabe, uma pessoa tão bondosa, tão amorosa, sabe, ela não precisa de Jesus Cristo, assim, sabe, de ir numa igreja, porque ela é tão bondosa, ela doa os bens dela, ela faz tudo. Não. É como eu digo, o homem por si só não é bom. Nós nascemos em pecado, sabe. Se não for a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não estaríamos aqui, sabe. A graça é favor não merecido, sabe. A misericórdia é o castigo que eu mereci e não recebi, sabe. É por isso que nós estamos aqui. Mas eu sou salvo pela graça. Mas Tiago fala que tem que ter fé, né? Que a fé sem obras é morta, né? Mas é a salvação pela graça. Não, é porque a fé acompanha as obras. A fé, ela é fato. Se você está aqui, isso é uma das obras da redenção de Jesus Cristo, está cultuando a Deus. Sabe, não acredite nessas pessoas que estão dizendo aí que é melhor cultuar em casa, que são os desigrejados atuais, né? É melhor cultuar em casa, que a igreja é cheia de defeito, é cheia de mácula, cheia de ruga. Se o próprio Paulo está dizendo aqui em Efésios que Deus vai nos apresentar uma igreja santa, imaculada, sabe, uma igreja pura, sabe, tudo aqui é um processo, sabe. E Paulo discorre sobre tudo. Paulo discorre até sobre a questão da morte, né, quando Cristo nos chama para o seu reino. Porque muitos verão a Cristo chamar a igreja, muitos chegarão a Cristo primeiro, né? E Paulo discorre sobre isso também. E Paulo é enfático dizendo, primeiro o Espírito da promessa em nós que estamos aqui, né? Depois os nossos irmãos que partiram em Cristo Jesus, sabe? A nossa confiança é estar com Cristo, é reinar com Cristo, é descansar em Cristo. Esse mundo jaz no maligno. Deus não tem inimigo, como eu sempre digo, mas nosso inimigo, o inimigo é das nossas almas, sabe? Mas Cristo é em nós. Cristo foi lá na cruz, verteu o seu sangue, fez o sacrifício completo para que hoje nós estivéssemos aqui. Deus olhou lá na frente e viu que você ia crer. Deus olhou porque Deus tem a presciência nele. Deus sabia que uns vão crer, né, por livre, espontânea vontade, de coração puro. Outras vai chegar tudo estrubicado aqui na igreja. Mas vão crer, e vão ficar, e vão perseverar, e vão reinar com Cristo. Mas os irmãos que saíram da igreja, estamos orando. Deus é na vida deles, Deus está na vida deles. Deus tem um chamado, Deus escolheu, Deus vai trazer, sabe? Deus não faz a obra incompleta. Aquele que começou a obra, Ele é poderoso para aperfeiçoar, sabe? Deus é poderoso para fazer isso. Aí Paulo fala que, quando ele fala assim do louvor que nos predestinou como filho da adoção, Paulo era o pregador dos gentios, Pedro dos israelitas e tal, mas Paulo, o ministério dele foi feito em cima dos gentios. Ele levava a palavra de Deus aos gentios, israelita como ele era, conhecedor da lei como ele era. Aprove a Deus chamar ele para os gentios e trazer essa palavra. E Paulo fala que nós somos filhos da adoção, por meio de Jesus Cristo, os filhos da promessa de Israel, mas por meio de Jesus Cristo nós somos adotados. Nós éramos órfãos verdadeiramente, mas Deus, por sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo, seu Filho. Ele completou a boa obra, foi obediente até a morte de cruz, e nos trouxe para Deus, sabe? Em Colossenses diz que dentro do contexto, seria mais ou menos hoje assim, pegar um exemplo, o sacrifício de Jesus Cristo, um exemplo bem prático, é um fio de cabelo. O fio de cabelo ele é muito fino, né? Ele é muito fino.
Quando ele se rompe, como que a gente faz para costurar um fio de cabelo? Alguém imagina costurar um fio de cabelo? É impossível aos nossos olhos humanos. Mas o sangue de Jesus Cristo fez isso. Pegou aquele fio que se rompeu e costurou com seu sangue. Sabe, o que era impossível ao homem foi possível a Deus através de Jesus Cristo. E Paulo em Efésios, Filipenses e Colossenses, ele discorre sobre isso. Em Colossenses ele diz assim, olha, que a dívida, a nota que era contrária à nossa vida, ele foi lá e pregou na cruz. Jesus Cristo foi lá, pegou nossas dívidas, escreveu num papel. Seria equivalente hoje a você ir num cartório e registrar todas as suas dívidas, todas as suas pendências, sabe? Que chama nota notorial, né? Notorial, que ele vai lá e escreve tudo, aquilo lá tem valor para sempre, é como se fosse um testamento. É como se Jesus Cristo pegasse aquela nota, aquela promissória, que era impagável, e levou sobre a cruz, e cravou sobre ele, e pagou por nós. Então, hoje nós temos a redenção por Jesus Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo. Sabe, e Paulo clama a unidade, e nesses tempos de pandemia, querendo ou não, a igreja tem que estar unida, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, sabe, elas não prevalecerão, elas não podem prevalecer, sabe, mas como que nós fazemos? É através da comunhão em Cristo Jesus pelos irmãos, sabe, não deixar de vir aos cultos, sabe, não entrar na onda de que não é necessário vir à igreja, congregar com os irmãos. Irmãos, entenda uma coisa, você vem na igreja por diversos fatores, mas uma das mais essenciais, não a menor nem a maior, mas assim, quando você vem à igreja para ver Cristo no seu irmão. Você vê o rosto de Cristo refletido no rosto de cada irmão. Você vem à igreja para isso. Cristo é refletido em você, refletido em mim. Quer ver Cristo? Vem à igreja. Olhe para o seu irmão, sabe? Passe as provas com o seu irmão, porque Cristo sofreu, Cristo se angustiou, Cristo chorou, e não é diferente de nós, sabe? Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, sabe? Antes da pandemia, tinha a história do desigrejado, as pessoas que não se, de forma alguma queriam mais saber de igrejas, por N motivos. Agora, então, é mais um motivo para não cultuar a Deus, sabe? É dizer, não, mas tem internet, agora tem culto online, tem senha online, tem batismo online, dá para fazer tudo online. Não, irmãos, não é assim, irmãos. A comunhão com os santos é necessária. Domingo que vem nós vamos celebrar a morte e a vitória da cruz de Jesus Cristo. Nós vamos estar aqui, se Deus não resgatar a sua igreja antes, eu falo sempre, nós estaremos aqui celebrando a vitória de Cristo. Sabe, a ceia é um momento, não é um momento de tristeza, é um momento de alegria. Jesus Cristo estava reunido com os irmãos ali, com os apóstolos, os discípulos, ele não estava em tristeza, você não vê em nenhum momento ali a tristeza, você só vê a alegria, e às vezes você vem para a ceia todo contristado, todo entristecido, achando que a ceia é como se fosse o confessionário da igreja católica, me perdoe mais uma vez quem for católico, que é hora de você derramar seus pecados, é hora de você chorar suas mágoas, vir com o pano de saco, sabe, não, é hora de... A ceia do Senhor é um momento de alegria, de regozijo. Sabe, durante essa pandemia, como fez falta a comunhão durante a Santa Ceia? Como fez falta de estar ceando com os irmãos? Porque é difícil, porque você não está vendo Cristo, sabe? Estar na igreja é ver Cristo nos irmãos, sabe? É ver Cristo nos irmãos. E assim, que nós crescemos nessa comunhão. E Éfeso estava ali, Paulo, você lê a carta, você vê que ele não tece críticas à igreja de Éfeso. Pelo contrário, ele ensina mais, fala, olha, por que acontece? Em Atos 20, a igreja de Éfeso é uma das últimas igrejas, né, na verdade, em que Paulo passa ali e fisicamente se despede. Paulo sabia do seu martírio, suas prisões e seu martírio. Paulo sabia que nunca mais ia pisar na igreja de Éfeso, como no corpo físico. Mas ele sabia que as suas cartas, que elas circulariam as igrejas e transformariam as vidas, sabe? A carta de Paulo é como se fosse uma encíclica hoje na igreja católica, né? Que o Papa baixa e sai rodando as igrejas pelo mundo todo, né? E Paulo, em Atos 20, ele se despede dos irmãos. É uma despedida muito triste, né? Porque Paulo ele começa a dizer os feitos que Cristo fez na vida de Éfeso, da igreja de Éfeso, sabe? E ali ele começa a dizer palavras aos irmãos, ele começa a exaltar os irmãos que perseveraram na fé, que estão perseverando na fé. E ele diz assim, né, que os irmãos têm que continuar a carreira, né? Porque Paulo ali, ele se despede dos irmãos, ali eu creio de forma afetiva, né? Um abraço, esse sou eu falando, abraços, beijos, dizendo, olha, por aqui o meu ministério não encerrou, mas minha última passagem por essa igreja, não vou vê-los mais fisicamente, somente na glória em Cristo Jesus. E ali a igreja está muito contristada, se a gente for ver em Atos 20, ela está muito entristecida, porque eles não acreditavam, né, que a pessoa que guiava a igreja, que fundou a igreja teoricamente,
que estava evangelizando os irmãos, que Cristo usou como instrumento, que nós somos instrumentos na vida, né, das pessoas e as pessoas as nossas, que elas que não viriam mais. E foi realmente o que aconteceu. Mas Paulo vai lá e escreve essas cartas, escreve para Efésios, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Filipos, para a igreja de Colossos. E ele recomenda. Em Filipenses, ele fala da figura de Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo. Em Colossenses, Paulo, mesmo preso, ele tenta combater uma falsa doutrina que se infiltrou na igreja do Senhor em Colossos. Mas em Éfeso não. Éfeso, Paulo divide a carta em duas passagens. A primeira, ele instrui a igreja. Olha, a igreja é isso, a igreja é a noiva do Senhor, a igreja é a família. Nós oramos aqui pela família, e em Efésios, em Efésios 1 ao 3, nós podemos ver bem a figura da família, como que é. Porque Deus vive em família, né? Assim, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sabe? E ele é pai de órfãos, né? Ele sempre é tratado com essa questão, porque a família é a base de qualquer sociedade. E o que acontece hoje? Estão tentando destruir as famílias, né? Fazendo configurações novas de famílias. Tudo é família, né? Quando na verdade a gente sabe que não funciona assim. Nós sabemos assim que a família é a base, porque Deus, teoricamente, tá? É só uma comparação. Deus vive em família, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Não que tenha uma ordem entre eles, né? Uma hierarquia, mas assim, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo é homem, sabe? Jesus Cristo foi 100% homem, sabe? Ele foi 100% santo, não houve pecado algum nele, sabe? Jesus Cristo não é um super-herói e nunca vai ser. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é aquele que foi morto e ressuscitou. Paulo diz que aqui em Efésios que Cristo desceu nas profundezas. Cristo foi lá, venceu a morte, tomou a chave da morte e ascendeu aos céus. Cristo venceu a morte. Então não há temor sobre a morte em nossas vidas. O temor do cristão está em Deus. O temor do cristão está em Deus. Nós não devemos temer mal algum, porque Cristo está conosco. A Bíblia diz que fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Sabe, que nós possamos descansar à sombra do Onipotente. O mundo está difícil, as coisas estão difíceis? Estão. Vão piorar, sim. Mas Jesus Cristo está conosco. Você é fatalista, você é negativista? Não, somos realistas. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Nós vencemos. Eu venci, vós vencereis. Jesus Cristo falou assim, o mundo jaz no maligno. Tudo, o cristão tem que estar arraigado, sedimentado na palavra de Deus. Sabe, não há profecia maior que a própria palavra de Deus revelada em Cristo. Sabe, e tudo converge para Cristo dentro da palavra de Deus. E Paulo ora pela igreja de Éfeso. E em seguida, Paulo vai instruir os cristãos como eles devem agir, né? Paulo vai lá dizer, olha, os casados, sabe, os pais, os filhos, que é a partir do 4, Paulo vai dizendo. E Paulo diz uma coisa muito interessante, o Espírito Santo de Deus, quando eu falo Paulo, é o Espírito Santo de Deus. Lá em Efésios 6, quando ele fala da armadura de Deus, que nós temos que revestir todo da armadura de Deus, né? E aí, a gente olha aquele versículo e fala, glória a Deus, eu vou vestir a armadura de Deus, capacete da salvação, a palavra de Deus, e nada vai me atingir. É justamente por isso, né? Um soldado, quando ele vai para a guerra, ele vai com colete à prova de bala, vai com capacete, vai com fuzil, metralhadora, e mesmo assim ele é morto durante a guerra. Sabe, o que Paulo está dizendo é assim, que nós temos que se vestir da armadura de Deus. E ele, assim, para evitar, né? Se desviar dos dardos inflamados do maligno. O que acontece? O capacete da salvação, sabe? O capacete é um simbolismo tão simples, que é a nossa mente, é nosso cérebro, nossa mente tem que estar arraigada em Jesus Cristo. O nosso pensamento é cristão. Nós somos cristãos em Cristo Jesus, não é uma religião, são boas novas. Boas novas é o que? Deixar o velho para trás e transformar-se no novo, sabe? Lembramos sempre que Jesus Cristo é nas nossas vidas e será na nossa vida, sempre foi nas nossas vidas. Lembramos que de antemão Deus nos conheceu, Deus sabia que nós íamos crer, Deus sabia que nós estaremos aqui hoje. Que lembremos que Deus sabia o fim desde o começo, Deus sabia que viria uma pandemia, que as igrejas seriam fechadas, muitas delas infelizmente, que muitos irmãos, Deus usou a pandemia para levar alguns irmãos até Ele, chamar o seu reino, e foi isso. E nós temos que saber disso, que Deus usa de todas as formas quando Ele quer. Sabe, Ele é dono de tudo. Sabe, Deus sabe que nós não se preocupamos. Deus sabe até quantos fios de cabelo existem em nossas cabeças, sabe? Deus sabe todos os nossos dias. Sabe, a nossa força está em Jesus Cristo, não está nos nossos braços. Quem diz que tem força é mentiroso. Sabe, todos nós tememos algo, sabe? Mas como eu digo, o nosso temor está em Jesus Cristo, está na pessoa de Deus, sabe?
Deus é por nós, Deus é por nós, sempre será por nós, sabe? Deus era ontem, hoje e será eternamente. Não há o que temer, Jesus Cristo está conosco. Jesus Cristo sabe o fim da pandemia. Deus sabe o fim da pandemia. Sabe, se Ele soube o início, Ele sabe o fim. Deus no passado Deus usou tudo no passado em favor dele, em favor da sua obra. Não se engane, Deus tem o controle de tudo, nada fugiu do controle. Muita gente pergunta, onde está Deus? Está no seu alto sublime trono, desde o início, vendo tudo e todos. Deus está lá, Deus é soberano, em graça, em poder. Deus sabe tudo, e eu enfatizo que Deus é soberano, para que não haja margem para nada. Deus é soberano, ponto final. Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas. Aprove a Ele fechar as igrejas. Não foi o inimigo das nossas almas que fechou a igreja, não foi o homem, foi a vontade de Deus que permaneceu. Porque nós sabemos que a arma do cristão é a oração. E assim, o cristão quando ele ora, sabe, a Bíblia diz que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Quando nós ligamos algo na terra, Deus ouve do seu alto céu, sabe? Agora, se Ele vai fazer de acordo com o nosso coração, é outra história, sabe? Porque assim, nós oramos assim, né? Nós pedimos muitas coisas assim, para que Deus faça de acordo com o nosso coração. Mas e a vontade dEle? Pai nosso que estás no céu, seja feita a Tua vontade, né? Assim na terra como no céu, né? Que a Sua vontade é feita no céu, seja feita na terra da mesma forma, sabe? E nós não podemos contender contra Deus, né? Jeremias 18 vai falar lá, né? E aí, se seguir o capítulo, vai dizer assim que quem és tu para contender com o oleiro, né? Vaso, né? O barro, né? E quem somos nós para contender com Deus, né? Para pôr Deus na parede, para questionar Deus o porquê que Ele fez isso ou aquilo, ou porque Ele faz, né? Sabe, a nossa oração é para mantermos firme, é para nós não esfriarmos na fé, para não deixar as notícias, o que tem acontecido, enfraquecer, nos entristecer, nos intimidar, sabe, causar o medo em nossos corações. Nós não podemos temer o mal algum, porque Cristo está em nós, e nós em Cristo. Nós já morremos para o mundo, vivemos para Cristo. Essa vida que a gente vive é pela fé em Deus, entendeu? Não é pela fé no mundo e nas coisas que estão no mundo. Nós vivemos por fé. Hoje eu tenho 36 anos, eu posso dizer, eu nasci, cresci e estarei com Cristo no Evangelho até o fim da minha vida, sabe? Porque é fé, você tem que ter fé. Para estar no caminho do Senhor não é fácil, irmão. Não é fácil, por incrível que pareça. Parece que, eu vou para a igreja, tudo vai mudar, vai melhorar. Pelo contrário, às vezes piora, assim. Tem gente que piora, assim, as coisas pioram, né? Mas assim, estar com Cristo é bem melhor, reinar com Cristo é bem melhor. E Paulo fica, né, nas cartas deles ali, fica transitando, fala assim, olha, o morrer é ganho, e o viver o morrer é ganho, o viver é Cristo, né? E ele fala assim, não, mas tem uma hora que ele fala assim, mas peraí, se eu não morrer e conseguir ganhar mais almas, isso é que são minhas palavras, para Cristo, é muito melhor. Então eu prefiro ficar vivendo e ganhando almas para Cristo. E que nosso viver em Cristo seja isso, para regozijo na sua presença, para louvor do seu nome, que a salvação que é dada a nós pela graça se manifesta através das nossas obras, por fé, que assim, é o que nós temos feito hoje, durante todos esses dias de pandemia, durante esse ano e meio de pandemia, de sofrimento, de angústia, em que a igreja, por mais que ela tenha permanecido fechada teoricamente, nós estávamos unidos num só espírito. Às 9 horas da noite nós estamos orando, às segundas, quartas e sextas nós estamos ali numa live, sabe, quem não pode estar ali cultuando ao Senhor, sabe? Hoje nós não temos pretexto para dizer que não cultuamos ao Senhor, sabe? A tecnologia está... Usamos a tecnologia a nosso favor, mas não podemos esquecer de congregarmos, né, irmão? De estarmos unidos, se possível todos juntos, reunidos na presença do Senhor, louvando, salmodiando, cantando os espirituais a Deus. E é engraçado que Paulo faz tudo isso com a igreja de Éfeso, e acontece realmente que lá na frente, Deus já sabia o que ia acontecer com a igreja de Éfeso. Deus faz com que Paulo escreva essas cartas para que a igreja se fortifique. Porque o que acontece? Paulo é preso, Paulo morre, e a igreja fica como? Fica a Deus dará, igual aconteceu em Colossenses lá, que alguns se acharam superiores e aí eles diziam que na igreja existiam uns iluminados, que que Deus se manifestasse só através dele, não através dos outros, né? E que Jesus Cristo não era Deus, né? E aí entrou essa discussão. Imagina se Paulo não tivesse deixado essa carta anteriormente, já combatendo esses ensinos, o que seria da igreja? Mas lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso, ela recebe uma carta, e ela recebe elogios, e ela recebe uma crítica em Apocalipse. Em Apocalipse ela recebe uma crítica. Apocalipse 2, vou abrir lá em Apocalipse 2.
Eu vou ler para os irmãos aqui na minha versão. Você vê a importância da igreja de Éfeso. João lembra da igreja de Éfeso. Deus lembra da igreja de Éfeso em uma das suas cartas, como exemplo de igreja. Em Apocalipse 2, é a primeira carta. O vento está batendo aqui. As cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta, a igreja de Éfeso. A igreja de 3 anos que estava numa cidade onde era cultuada a deusa Diana, onde o paganismo dominava, onde toda sorte de coisas terríveis dominavam, mas a igreja crescia e florescia. Somos nós hoje. João escreve assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castelos de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e o que não pôde sofrer os maus, e puseste a provas os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tendes paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caístes, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te verei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependerdes. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O Espírito Santo do Senhor falando à igreja de Éfeso. Tem uma exortação? Tem. A exortação é a questão de ser mais fervoroso, que vai praticar primeiras obras, sabe? Era uma igreja unida, uma igreja fortificada, fortalecida, arraigada, uma igreja enraizada, uma igreja em que o Espírito Santo de Deus trabalhava, uma igreja em que os frutos se viam por toda a igreja, onde não havia dissensões, nem facções. Era uma igreja unida, uma igreja una, uma igreja em que o cabeça era Cristo e o corpo era a igreja. Era uma igreja que seguia adiante, era uma igreja que, como ele fala dos nicolaítas, era uma igreja que afrontava a deusa Diana, era uma igreja que afrontava os seus discípulos, não afrontando no sentido, nós não somos chamados, irmãos, a entrar no centro de macumba e sair chutando tudo. Nós não fomos chamados a entrar na igreja católica e quebrar todas as estátuas. Nós não fomos chamados a ir, nós fomos chamados a trazer boas novas. O nosso enfrentamento é contra principados e potestades, não é contra a carne nem o sangue, contra principados e potestades. Nós trazemos boas novas ao mundo, a este mundo, à igreja de Cristo, sabe? E nesse meio que tem acontecido, pode ter acontecido que de nós se esfriarmos, como falo nós como igreja, não nós como palavra viva só, irmãos, de ser esfriado, o temor tem invadido nossos corações, quando na verdade Cristo deveria habitar nossos corações, sabe? Completamente. E a igreja, ela recebe essa exortação, voltar às primeiras obras, mas de forma, e Deus fala, não, eu castigo sim, né? Mas ele não está, ele está dizendo, a penalidade virá se você não se arrepender, se você não voltar às boas obras, boas práticas, sabe? Então, que nós tenhamos a mesma confissão de fé, ontem, hoje e eternamente, até que Cristo venha. A nossa fé está arraigada, está alicerçada em Cristo Jesus, sabe? Não é uma pandemia, não é um morticínio, não é uma guerra, não é a fome, não é a nudez, não é o perigo, a espada, que vai nos separar do amor de Deus. Não é, nada disso pode separar do amor de Deus. Pensa no que Cristo fez por você, o que Cristo fez na sua vida. Nós não devemos olhar para trás, mas nós devemos olhar para o que Cristo fez em nossas vidas, sabe? O que Cristo fez em nossos corações, sabe? E se Deus não mudou a sua vida, não é porque Ele não pode, é que o Espírito Santo de Deus não habita em você, então, irmão, sabe? É que o Espírito Santo de Deus, Ele é quem convence o homem do pecado. É Ele que, quando nós pecamos, fala, opa, e não entristeçais o Espírito Santo. Como é que a gente entristece o Espírito Santo de Deus? Pecando, irmão, pecando. E não se arrependendo, não reconhecendo na figura de Jesus Cristo o amor de Deus, sabe? Nós não temos que ficar crucificando Cristo o tempo inteiro, não, sabe? Deixar a Santa Ceia para vir pedir perdão. Santa Ceia não é um momento de pedir perdão, não, irmão. É um momento de regozijo, é um momento de alegria, paz, alegria, de triunfo. É um momento de nós celebrarmos a vitória de Jesus Cristo. Eu vejo os irmãos, assim, desde quando, assim, eu me entendo por gente de ser, eu vejo os irmãos chorando, não, e assim, é uma glória maravilhosa, porque eu vejo que os irmãos sentem, alguns irmãos sentem aquela coisa, sabe, o sacrifício de Jesus Cristo, sabe, eles sentem Cristo neles, assim. Paulo fala, né, que no final Paulo ora, né, pela igreja, né, e ele, em Efésios 3, 14, diz a oração de Paulo pelos Efésios. Paulo vai orando pelos Efésios,
ele fala, olha, por causa disso eu me ponho de joelho, por causa da igreja ele se pôs de joelho. O anjo da igreja se põe de joelho para orar, né? Pela igreja, assim, pelo corpo em si. E ali ele começa a orar, você vê que é uma oração muito profunda, né? Que ele fala que ele ora para que igreja, nós conhecemos o amor de Deus em largura, profundidade e comprimento. Quer dizer, que Paulo fala assim, olha, o amor de Deus, ele é assim, ó, ele vai para a direita, esquerda, para frente, para trás, profundo e sobe. O amor de Deus é por todos os lados, sabe? Paulo fala assim, olha, vocês têm que conhecer o amor de Deus, sabe? Em outras palavras, o amor de Deus excede todo entendimento. O amor de Deus é incondicional. Nós, seres humanos, temos a tendência a amar com alguma condição em troca. Deus não, Deus nos amou por amor, só foi por amor. Por que Deus nos ama? Porque Ele ama, porque Ele é Deus, porque lá atrás Ele viu que nós iríamos crer, que nós iríamos seguir, que nós iríamos exercitar a salvação em Cristo Jesus, que nós não iríamos negar Ele, que nós não vamos negar, nós vamos permanecer, irmãos. Sabe, não se atente às notícias ruins, se apegue a Jesus Cristo. Continuamos orando para que Deus haja com graça, com misericórdia, para que Deus, sabe, que o sol que bate sobre os injustos, bata sobre os justos também, sabe, que a cura que chega sobre os injustos, chega aos justos também, sabe, que a paz de Deus reine em nossos corações, sabe, que Deus possa, através de tudo isso, unir a igreja em Cristo Jesus, sabe, irmãos, e que continuamos orando pelas outras igrejas, que muitas vezes têm fechado as portas, igrejas têm fechado as portas, eu falo agora igreja como placa, por falta de membros mesmo, né, irmãos, que a igreja depende do membro para sobreviver, e que os irmãos orem pelos pastores bíblicos, igrejas bíblicas que a gente fala, que são um exemplo da nossa igreja, em que a palavra de Deus é a direção, que tem perdido os membros, que os membros têm se afastado, e elas têm fechado as portas, imagina o coração desse pastor, como não fica, quando olha para a igreja, sabe, porque aqui tem sangue, suor e lágrimas aqui, irmãos, isso aqui é sangue, suor e lágrimas, imagina para um coração de um pastor, a família de um pastor, assim, na igreja, olhar a igreja fechando as portas, entregando as chaves em um salão, sabe, os irmãos em Cristo Jesus salvos, outrora, desviados, afastados do amor de Deus, talvez porque a calamidade chegou na sua casa, talvez porque as circunstâncias foram adversas, não foram da forma que ele quis, sabe, e ele se afastou dos caminhos do Senhor, sabe, achou por bem sair, e a igreja foi minguando, foi fechando, porque nem todo mundo se adapta à tecnologia, os irmãos têm que entender que nem todo mundo consegue acessar uma tecnologia e ali se dar bem, tem os irmãos que têm que sentir o calor humano, sentir o toque, sabe, ver a pessoa assim, e que nós oramos, sabe, para que a igreja se mantenha firme. E uma coisa é certa, tudo isso vai passar, sabe, e nós nos regozijaremos com Cristo Jesus, sabe, que não vamos temer a morte física, que nós devemos temer aquele que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno, irmãos. Jesus Cristo, nosso Deus, que Deus tem esse poder de matar o corpo e jogar a alma no inferno, o homem não tem esse poder, somente Deus. Que a nossa oração seja para que as igrejas, elas reabram, elas voltem, elas se mantenham firmes, que elas sigam as boas práticas de Cristo, que elas não se rendam, não se prostrem a qualquer dificuldade, irmãos, sabe, como a igreja de Éfeso aqui, que nós sejamos como igreja arraigados, solidificados, fortificados, e sabe, arraigado, sabe, está alicerçado. E quando Paulo fala assim que Deus faz as coisas por seu beneplácito, a palavra beneplácito seria a última instância é Deus. Deus quis nos salvar, não tem mais como, não tem a quem você recorrer. Deus é a última instância, Ele é o supremo do supremo, Ele é Deus. Tudo Ele faz por seu decreto, Ele decretou, está decretado, sabe? Não há nada que possa mudar, sabe? Porque Deus faz. Deus é ontem, hoje, eternamente. Jesus Cristo estava com Deus no início, no meio e está no fim. Jesus Cristo está em nós, Ele veio ao mundo, em forma de homem, sofreu as mesmas paixões, as mesmas desilusões, as mesmas dificuldades que nós sentimos, mas Ele foi vitorioso em tudo, deixando-nos exemplos, que sendo obediente até a morte de cruz, pelo que o Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos, quer no céu, quer na terra, irmãos. Haverá um tempo que todo joelho há de se dobrar, irmãos, e nós veremos isso. Todo joelho há de se dobrar, não escapará um, irmãos. Então que nós sejamos, sabe, arraigados, fortificados,
solidificados, ficando na dispensação do Senhor, aguardando a sua dispensação, aguardando a sua provisão, aguardando o seu livramento em tempo oportuno, sabe? E se Ele não livrar, Ele continua sendo Deus, viu, irmãos? Sabe, se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós continuamos sendo seus servos, amigos, filhos por adoção. Lembremos que Jesus Cristo completou a sua obra na cruz, morte, vida, ressurreição, e sabe, e ascensão ao céu e redenção em nossas vidas, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus Cristo nos selou com o seu Espírito Santo. Ele disse no mundo, Ele disse que iria para o Pai, mas deixaria o Consolador, o Espírito Santo da promessa. Sabe, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus, nós temos o Espírito Santo. É por isso que a igreja está aberta, porque o Espírito de Deus habita em nós, e entre nós e no meio de nós, e permanecerá conosco até que se consumam os séculos. Deus, esperamos confiantemente na palavra de Deus, e a seu tempo, Deus dará o livramento oportuno, sabe? Confiamos no Senhor Jesus Cristo e na força do seu poder. Essa é a mensagem de hoje, que a igreja fique arraigada, fortificada. A gente não sabe se amanhã vai vir um decreto, se sexta-feira vai vir um decreto fechando as igrejas. Nós sabemos que Deus sabe o fim desde o começo. Deus está conosco. O homem pode mandar fechar todas as igrejas. Deus tem a última palavra. Nós vamos continuar firmes em oração, junto com nossos irmãos em Cristo, que estão espalhados pelo mundo, orando para que Deus age. Deus tem agido. Deus sabe o fim desde o começo. Em tudo Ele tem um propósito. E nós veremos esse propósito. Que a graça de Deus alcance nossos corações e as famílias. Que nós não esqueçamos de orar pelas famílias que têm se dizimado, seja por conta da doença, da enfermidade, do desemprego, da fome, das confusões. Que nossas orações sejam pela família, que é a base da igreja. É a base da fé cristã, é a família. Que nós oramos sempre para que o inimigo das nossas almas não ataque a nossa família. Que nossa família esteja, sabe, alicerçada em Jesus Cristo também. Sabe, essa é a nossa oração. Que os irmãos fiquem com essa palavra e que a graça de Deus enche nossos corações todos os dias. E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que o Espírito Santo de Deus falará muito mais nos seus corações. Amém? Deus abençoe.